É importante ter empatia, né? Mas como é que a gente faz para ter mais empatia no dia a dia? Vamos pensar sobre isso? Eu sou Andresa Forster e esse é o Bem-Estar Zen. Antes da gente continuar, já se inscreve no canal, deixa o seu like, depois se você não gostar, tira o seu like, deixa o seu comentário, enfim, manda para quem você acha que é importante e que esse vídeo, ou esse pensamento, ou reflexões sobre a vida ainda podem ajudar no dia a dia. Vamos lá? Bom, quando a gente pensa em empatia, a primeira coisa que a gente lembra são frases muito ditas por aí do tipo coloque-se no lugar do outro. Mas o que é colocar-se no lugar do outro? Muita gente pensa e age como se isso fosse olhar para onde o outro está olhando. E como se isso fosse suficientemente bom. É só isso, é só você olhar para onde o outro está olhando. Ah, tá bom. Mas daí eu estou olhando para cá, o meu filho que está aqui na frente, por exemplo, está olhando para cá. E aí, a gente vai ver a mesma coisa? Provavelmente não. A gente vai ver coisas diferentes, porque o nosso ângulo de visão é diferente. Já não vai dar para ver a mesma coisa exatamente do mesmo jeito. Então, como é que a gente faz? A gente se coloca onde a pessoa está, no olhar de onde de onde parte o olhar da pessoa. A gente vai até lá para entender isso. Mas como é que é isso na vida? Né? Falar que a gente está fazendo isso quando a gente olha para alguma coisa é muito mais simples. Mas como é que a gente faz isso no dia a dia? A gente vai ter que primeiro se livrar de tudo que a gente já pensa sobre as coisas. Não porque o que a gente pensa é certo ou errado. Não é isso. É simplesmente porque o que a gente pensa é o nosso jeito de pensar. É a nossa verdade, a nossa realidade diante daquilo que a gente tem de experiência de vida. Mas o do outro é outra. A vida do outro pode ser completamente diferente da nossa. Se a gente olhar sobre a nossa perspectiva, muito provavelmente a gente não vai conseguir entrar na perspectiva e na realidade do outro. Então a gente tem que largar tudo isso. Então só por este momento em que você vai se colocar no lugar do outro, retira esses pontos de vista que você tem, deixa isso de lado. Né? A gente não está falando para você fazer um julgamento, e aí sim é a sua opinião, mas sim para você se colocar no lugar do outro. Então deixa o seu de lado, o que você pensa de lado, ali adormecido, para então ir lá e realmente entender qual é o olhar dessa pessoa, de onde parte. Tem uma pessoa ali que foi ferida pela vida de uma forma diferente da que você foi, porque sim, provavelmente todos nós, né, já passamos por dificuldades e já nos sentimos feridos pela vida. Mas a ferida do outro é diferente, o que dói para você é diferente do que dói para o outro. Então, parte desse princípio, vai lá numa boa entender qual é o olhar, qual é o lugar de onde vem a fala dessa pessoa. Depois, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar em conhecer coisas que são diferentes da nossa. A nossa realidade não é a única. A nossa realidade não é a, preponderante no universo. Enfim, vai buscar conhecer outras realidades. Outras realidades dentro do seu próprio meio social, dentro das pessoas com quem você convive. Mas pode ser outras realidades de culturas diferentes, outras realidades de religiões diferentes, outras realidades de tudo diferente. Vai conhecer. Como é que é? É diferente mesmo ou é semelhante? Onde se assemelha e onde se diferencia essas realidades? Então vai experimentar isso, vai buscar isso, vai aberto para saber disso, para que você não tenha um julgamento genérico que realmente põe todo mundo como uma coisa só e você possa construir esse ponto de vista a partir da visão do outro, de empatia, de uma forma mais neutra. Outro ponto que é muito importante quando você vai ser empático ou empática é perguntar.
pergunte qual é o ponto de vista do outro. Qual é a opinião do outro sobre isso que você quer saber, ou que você quer construir, enfim. Pergunte. E aí sim, uma próxima etapa, ou que faz parte, como você quiser, ao invés de você simplesmente perguntar, e muitas vezes ignorar a resposta disso, ouça atentamente a resposta disso. Então, a partir do momento que você perguntou como o outro se sente, ouça. Não queira minimizar o sentimento do outro ou falar que você entende o sentimento do outro se você não passou por aquilo. Se você não passou por nada semelhante àquilo. E mesmo que você tenha vivido algo semelhante, a percepção do outro é válida e verdadeira. A verdade do outro é válida e verdadeira, assim como a sua. Não é porque uma coisa foi fácil. Pular de paraquedas, já dei esse exemplo, mas pular de paraquedas aqui para você pode ter sido uma coisa simples, mas para uma outra pessoa pode ser um desafio absurdamente intransponível. Então, respeite a opinião, a visão do outro quando o outro falar. E se você é esse outro, ou nos momentos em que você é esse outro, fale, não se cale. Fale o que você sente, fale a sua percepção. É importante você dividir isso, principalmente com as pessoas que estão ao seu redor. E aí, mais um ponto que eu quero trazer aqui é assim, seja um curioso ou uma curiosa em todos os momentos da vida. Explore essa curiosidade, esteja aberto para ouvir, para aprender, para entender que existem vidas e vidas, que nenhuma dessas vidas é inválida, nenhuma dessas vidas é necessariamente melhor do que a outra e que você, quem quer que seja você, pode aprender com qualquer outra vida. Todo mundo pode ser um professor e pode ser um aprendiz. É só ter essa troca. E isso é o mais importante da vida. Muito grata por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!